Gênesis 29, verso 31, e vamos falando e lendo ao mesmo tempo. E aqui o texto ele segue, como a gente já viu na quarta-feira passada, nós vamos seguindo com os filhos de Jacó, a genealogia de Jacó, né? Ali que ele saiu da sua terra, de Canaã, foi fugido para a terra, perseguido pelo seu irmão, jurado de morte por Esaú, por tê-lo enganado seu pai, enganado seu irmão. A gente não pode dizer, porque o Esaú já havia vendido a sua herança, a sua primogenitura. Então a Esaú ele não enganou, mas enganou a seu pai, mentiu a seu pai. E Esaú, se sentindo enganado também, jurou ele de morte. Então ele foge para Padã Arã, com um disfarce de vir buscar uma esposa, né? Então ele ali chega, se encontra com Labão, seu tio, pede Raquel que lhe seja sua esposa, trabalha 7 anos por Raquel, seu tio o engana, entrega a Lia. Então uma semana depois, então ele entrega a Raquel e trabalha mais 7 anos para pagar por Raquel. E na sequência, nos versos 31 até o verso 26 do capítulo 30, a gente segue então a genealogia de Jacó. E aqui hoje então nós vamos falar sobre essa genealogia dos filhos de Jacó, que se formam então as 12 tribos de Israel. Tribos estas, né, que se juntam mais à frente, formando assim a nação de Israel, o povo hebreu. Para nós vermos a diferença de hebreu, israelita e judeu, no caso o hebreu, como a gente viu lá na frente na genealogia de Tera, pai de Abraão, tinha um homem chamado Éber. Então o termo hebreu vem do descendente de Éber. Quanto aos israelitas, então a gente vai ver mais à frente ali, que quando Jacó está retornando para a terra de Canaã, vindo de Padã Arã, já com sua família constituída, com seus 11 filhos, ele teve 12 filhos, mas um foi mais no final. Ele então se encontra com o anjo e luta com o anjo, e ali o anjo muda o nome dele de Jacó para Israel. Então dali nasce o termo de Israel, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. E o termo judeu, então, como a gente vai ver aqui, é o 4º filho de Jacó com Lia, que é Judá. Dali vem o termo judeu, do 4º filho de Jacó com Lia, que é Judá. Então vamos ler ali Gênesis 29, o verso 31 até o 35, que são os primeiros 4 filhos de Jacó. Verso 31: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, Lia aqui no caso ela era desprezada por Jacó, porque na verdade Jacó amava Raquel, e o trato que ele havia feito com Labão era de trabalhar 7 anos por Raquel. Mas então o sogro dele engana ele e entrega Lia, com a desculpa que ali naquela terra, por Lia ser a mais velha, então não se podia casar a mais nova antes da mais velha. Então ali, como diz o texto, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. 32: Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição,
por isso agora me amará meu marido. 33, concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamou-lhe pois Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: essa vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então aqui nesses 4 primeiros filhos de Lia com Jacó, a gente vê 2 nomes muito importantes, que são os 2 últimos filhos ali, o terceiro e o quarto. O terceiro então é Levi, que dali é a tribo de Levi, que são os levitas. A gente vai ouvir muito falar sobre os levitas no Velho Testamento, porque os levitas eram a tribo separada para fazer os trabalhos na casa de Deus. Por exemplo, se fosse um sacerdote escolhido, ele teria que sair da tribo de Levi. Se era um político escolhido que lidaria com o político, ele sairia da tribo de Levi. E a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu terra. Eles não podiam plantar, porque eles eram únicos e exclusivamente para servir a Deus no templo. Assim como a gente pode ler em Deuteronômio 18, de 1 a 5, eu vou ler. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que derão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Então aqui a gente vê que os levitas, eles não tiveram terra. Quando o povo veio do Egito lá, atravessaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto aqueles 40 anos, que eles tomaram a terra de Canaã, essa terra aqui, onde Abraão vagueou por toda a sua vida e peregrinou por tudo aquilo ali, nada era dele. Mas aí quando o povo veio do Egito, de ter sido escravo por 400 anos, ter passado tudo aquilo que eles tomaram, então Canaã, a terra de Canaã foi dividida em 12 partes, e cada uma daquelas partes então foi dada por herança às 12 tribos, de Israel. Então os levitas não recebem a parte, porque eles deveriam de fazer o serviço do templo do Senhor. Então, para o seu sustento, como a gente acabou de ler em Deuteronômio, eles recebiam uma parte do que era oferecido a Deus no templo. Por exemplo, do gado, como diz ali, eles recebiam a queixada, o bucho, as primícias do vinho, do azeite e do cereal, e também da tosquia, né? Tosquia é quando se corta a lã da ovelha, né? Também aquilo era oferecido em holocausto para Deus. Então eles recebiam uma parte daquilo ali, e assim eles eram sustentados e viviam nas dependências
do templo. E uma outra segunda tribo muito importante, que é a tribo de Judá, né? Da tribo de Judá, então, veio, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi é da tribo de Judá. E também, como a gente conhece, Jesus veio da tribo de Judá. Ele é conhecido, um de seus nomes é conhecido como Leão da tribo de Judá. E como a gente pode ver, é tão impressionante a questão, porque toda essa genealogia, toda a escolha do povo de Israel se deu em cima da promessa de Deus, quando Deus prometeu lá no Éden que de uma mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. Então, aqui a gente vê nesses 4 primeiros filhos de Jacó, a gente já vê que já estaria completo. O Jacó, ele não precisaria de Raquel como esposa para ter filhos com ela, que a gente vai ver aqui a seguir aqui o desafeto dessa família que foi, a tristeza dessa família que foi, mais além, quanto a esses filhos. Então a gente vê que aqui já estaria resolvido, já nasceu Judá, Jesus veio da tribo de Judá, aqui nesses 4 filhos já se cumpriria a profecia. Mas como a gente vê, o homem em seus planos, suas visões, a gente vê que ele se perde nos seus desejos. Então ele tem mais filhos aqui, como a gente vê aqui no capítulo 30. Do capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Aí aqui no verso 3, então a gente vê que aquele povo que deveria ser separado, que deveria de seguir um princípio cristão, a gente vê novamente uma esposa oferecendo a sua serva para ter filhos através da sua serva. O que era um costume daquela época? Era um costume. A gente vê que ela oferece a serva e ele tem filho com a serva, e aquele filho é considerado filho da senhora, não da serva. Tanto é que a gente vai ver que quem dá o nome da criança não é a serva, é a senhora. Veja só o verso 3. Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz, e eu traga filhos, eu, Raquel, traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Aqui então nasce a tribo de Dan. E uma pessoa importante que é descendente dessa tribo foi o juiz Sansão. Sansão saiu da tribo de Dan. Sansão foi o único juiz de Israel que nasceu com o propósito específico de ser juiz. Deus escolheu os pais de Sansão para que a mãe de Sansão, veja bem, era estéril também, e na velhice ela concebeu Sansão, escolhido já no ventre por Deus para ser juiz de Israel. E como a gente sabe, mais uma vez, é impressionante o que tudo aconteceu com Sansão.
A desgraceira que aconteceu com Sansão. Mais uma vez a gente vê isso. Então um personagem da Bíblia bastante forte, né? Da tribo de Dan. Veja que é com uma concubina que ele tem, que é Sansão da tribo de Dan. Verso 7. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho de Jacó. Verso 8. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali, mais uma tribo de Israel. E aqui o que a gente vai vendo, olha só a família, olha só o tipo da família, olha o que diz o verso 8. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Aqui a gente vê que esses filhos, eles não estão nascendo de um amor, de uma família feliz. O que a gente vê aqui, que a própria Bíblia diz que é de uma competição. Meu Deus. É para ver quem pode mais. E no meio disso tudo aqui está quem? Jacó, o patriarca, o escolhido de Deus para ser um patriarca. O que a gente percebe aqui, que não é por merecimento, mas por graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus. Quem de nós merecia que viria um homem, filho de Deus, se abdicasse de toda a sua glória, de todo o seu poder, viesse a esse mundo, cumprisse a lei à risca, morresse numa cruz? Quem merecia isso? Quem de nós merecia isso? E aqui a gente vê que não é por merecimento, igreja. Que diferença tem Jacó de Esaú? Onde é que a gente pode ver a diferença? Então a gente vê que o fato de nós estarmos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, servindo ao Senhor, e termos Jesus Cristo, o crucificado, como nosso Senhor e Salvador, não é porque nós merecemos, não é porque nós tínhamos um alto valor, mas sim é pela infinita misericórdia de Deus. Não tem outra razão, é misericórdia. A gente acabou de ver aqui a irmã Deonilda leu em Lucas 8, ali o finalzinho do verso 25 diz: quem é este que até aos ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Quem falou isso aqui? Foram os discípulos. Os discípulos estavam no barco com ele. Eles foram atravessar, foram atravessar. No meio da travessia se levantou uma tempestade. Jesus estava dormindo, eles chamaram, Jesus mandou o mar se aquietar, o vento se aquietar, e os discípulos perguntaram: quem é esse? Eles já tinham visto um monte de milagres, igreja. Já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, curar leproso, curar a mão mirrada de um homem. Eles tinham visto um monte de milagres e ainda não conheciam a Jesus. Então eles mereciam? Não mereciam. É através da graça. É a graça, é pela graça, é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Amém? Então a gente viu ali no verso 8, verso 9,
Então, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, veja só, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Aqui eu quero abrir um parênteses, que a gente vê aqui, então, ele casou com Lia, depois casou com Raquel, e agora teve uma concubina aqui, concubina de Raquel, e agora com a Zilpa, serva de Lia. Já são 4 mulheres. E como nós falamos lá na frente, lá no começo nós já falamos, o propósito de Deus nunca foi a bigamia. Nunca foi. Sempre foi a mulher. Quando ele deu uma mulher para Adão, ele deu uma mulher. E esse era o propósito de Deus. Uma esposa, a monogamia, como a gente vai ver mais para frente, que ele instituiu isso. Deus apenas tolerava esse ato. Era aquela cultura em que eles viviam. Mesmo que Deus chamou Abraão para formar uma nação, mesmo assim ainda eles se corrompiam naquelas culturas, naqueles costumes daquela época. Então aqui a gente já vê 4 esposas ele tem, 4 mulheres. Verso 8 ali, né, que a gente viu. Então, verso 10, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse-lhe afortunada, e lhe chamou Gade. Mais uma, então, tribo. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Áser. Aí aqui é interessante que Moisés abre um parênteses e conta uma história, né? Então, foi Rúben, o primeiro filho de Jacó, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me as mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o meu marido? Então aqui a gente já vê que não era nada feliz esses lares. Não era nada bom, havia mágoa, havia competição, havia essas traições, irmã contra irmã. A gente vê que nada era bom aqui. Tomarás também as mandrágoras de meu filho, disse Raquel. Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras de teu filho. Veja só. Ela tá dizendo que ela vai ceder a vez dela para a irmã em troco das mandrágoras. O que eram essas mandrágoras? Essas mandrágoras eram uma espécie de tubérculo, parecido com beterraba, a nossa beterraba, e elas tinham as crenças naquela época que era uma coisa, um tubérculo que ajudava na fertilidade da mulher. Então por isso essa vontade tanta de pegar essas mandrágoras, e como a gente pode ver aqui, que era uma coisa bem rara naquela época, bem disputada, né? Tanto é que a própria Raquel, a gente percebe que o Jacó, ele frequentava mais a tenda de Raquel, tanto é porque ele a amava mais. Então a Raquel pediu as mandrágoras, e em troca ela ia mandar Jacó na tenda de Lia, como a gente pode ver aqui. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei, veja só, pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e lhe concebeu, e deu à luz o 5º filho.
Então disse Lia: Deus me respondeu, porque dei minha serva a meu marido, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Isacar. Então mais uma tribo. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e chamou Diná. Então, aqui como a gente vê que ela teve uma filha, né? Diná. Essa filha, então, não constitui uma das tribos de Israel, porque a gente está falando aqui de uma sociedade totalmente patriarcal. Como a gente já viu desde o começo, a mulher, ela não tem, ela é para dar filho, né? Como a gente pode ver desde de Sara, a graça da mulher, a bem-aventurança da mulher era procriar. Uma mulher que não tivesse filho, ela era amaldiçoada, ela era tida como amaldiçoada. Então, Diná não é uma das tribos de Israel, mas vai ser muito importante também mais à frente. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. E ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Esse me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Então, como a gente vê aqui, Raquel teve um filho, né, que foi José, que a gente vai ver que Jacó vai amar muito esse filho. E assim, José, ele vai ser o único filho de Jacó que também não vai ter uma tribo, né? Os levitas, eles formaram uma tribo. O que eles não tiveram é terra, como a gente viu. Mas José, ele não vai formar uma tribo. José não faz parte das 12 tribos de Jacó, de Israel, no caso. Mesmo sendo filho dele. Porque ele vai ter 2 filhos, José, que vai ser Manassés e Efraim. E esses 2 filhos, então, farão mais 2 tribos de Israel, porque Jacó amava tanto a José, que ele deu, então, ele dividiu uma parte só, das 12, ele dividiu uma para esses 2 filhos, que são Manassés e Efraim. E uma pessoa, um juiz que saiu da tribo de Manassés, foi então Gideão, da qual nós falamos no culto de sábado, que foi um dos juízes, né? Ele veio da tribo de Manassés. Então, há quem diga que as 12 tribos de Israel, tem quem diga que são 12 tribos, tem quem diga que são 13 tribos, exatamente por causa desses 2 filhos de José, Manassés e Efraim. E a gente vê aqui que o nome de José, né, como diz ela aqui no verso 24, ele chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. José significa isso, dê-me outro filho. E a gente vai ver mais à frente que ela vai ter mais um filho, né, que vai ser Benjamim. E quando ela vai estar no parto desse filho, então ela vai morrer. Ela morre no parto desse filho. Então, tendo Raquel dado à luz, verso 25, tendo Raquel dado à luz a José, disse a Jacó, a Labão: Permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra.
Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então aqui o Jacó já está querendo voltar para a terra de Canaã, lá na terra dos seus pais, né? O que a gente pode ver aqui, que a gente pode tirar de lição, é que apesar dessas trapaças todas que a gente vê, de Labão, as trapaças de Labão, de Jacó, a preferência de Jacó por Raquel e botar de lado Lia, a própria rivalidade dessas irmãs, que a gente vai ver que essa rivalidade vai se refletir mais além na história de Israel, né? Essas 12 tribos, elas vão ficar juntas apenas até o reinado de Salomão, Davi e Salomão. Logo depois da morte de Salomão, Israel se divide entre 10 tribos ficam no norte e 2 tribos ficam no sul. Isso é esse reflexo dessa grande rivalidade das mães deles. Essa rivalidade então se reflete lá na frente. E como eu digo, apesar de tudo isso, dessa rivalidade, da enganação, da mentira desses homens aqui, a gente pode ver a semente das 12 tribos de Israel que vão formar então a tribo de Israel. Isso não quer dizer que Deus inocenta, que Deus toma por inocente, que justifica esses pecados todos, essas falhas todas. A gente vai ver que lá na frente, lá no final da vida de Jacó, ele vai dizer ao faraó: os meus dias foram poucos e maus. Não devia ser fácil conviver aqui no meio dessas 4 mulheres. Como a gente vê, as mulheres praticamente tomavam as rédeas aqui. A gente vê chegando, Lia já vai lá e diz: hoje tu vai dormir comigo. Não devia ser muito fácil. Tanto é que ele fala: os meus dias foram poucos e maus. Ele pagou o erro pelo que ele fez. Ele foi escolhido, mas ele pagou o preço. A gente vê que a própria Raquel vai morrer no parto. Sofreu, como a gente vê aqui no verso 22 do 30, Deus me tirou o meu vexame. Ela não tinha filho. Isso era um vexame, isso era uma maldição naquela época, naquela cultura. Lia viveu desprezada. Como a gente vê aqui os filhos, cada filho que ela tinha esperança de com esses filhos ter o amor do marido, e nunca teve. E quando ela teve Judá, o 4º filho dela com Jacó, ela diz: eu agora vou louvar a Deus. Aleluia. Ela percebeu que pudesse fazer o que fosse, que ela não teria o amor do marido, e não teve. Todos eles pagaram um preço, e um preço caro, porque às vezes a gente toma decisões nas nossas vidas e carregamos essas decisões para o resto da vida. Não quer dizer que Deus não perdoa. Deus perdoa. Deus tira o fardo. Mas nós vamos levar as consequências. Devemos pagar essas consequências. Esse é um Deus. Nós servimos um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo. E isso que nos sirva de lição, isso nos deve servir de lição para esperarmos em Deus com paciência. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Glória a Deus. E isso tudo isso foi registrado, todos esses erros,
todas essas falhas foi registrado para que o povo de Israel de forma alguma pudesse se gloriar em si, porque foram os escolhidos, porque eles eram falhos, eles erraram, eles mentiram, eles enganaram, e isso era para que eles admitissem que eles não foram escolhidos porque eles eram o melhor, eles foram escolhidos porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus os alcançou, só por isso. Entretanto, Deus, na sua compaixão, elegeu esse povo para ser o povo escolhido, e fez isso não porque eles eram melhor que os outros povos, mas para mostrar que a eleição é pela graça, é pela misericórdia de Deus, que Ele chama os seus. E como a gente viu, esses filhos de quatro mães rivais, eram para ser unidos, mas como a gente pode ver, como eu falei ali, eles viveram em guerra entre eles e entre os povos ao seu redor. Ao invés de eles se unirem, serem unidos, cada um recebeu a sua porção de terra, um igual ao outro. Eram para que vivessem como uma família, para juntos, unidos, se defendermos contra os outros. E isso que nos sirva de lição. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, igreja. Devemos ser unidos. Devemos nos reunir em união, para que juntos, nós, nos ajudando, possamos vencer o mundo. Hoje eu estou fraco, mas vocês estão fortes, vocês me passam força. Amanhã eu estou forte, alguém pode estar fraco, e ali eu estou ajudando. Não devemos ter picuinhas, fofoquinhas, coisinhas, intriguinhas. Temos que ser unidos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Devemos estar ligados. Eu posso cortar um dedo da minha mão e botar aqui no lado. Onde eu for, o dedo vai comigo. Onde eu estiver, ele estará comigo. Mas ele vai apodrecer. Ele não está ligado no corpo. Nós devemos estar ligados no corpo de Cristo, e com eles nós somos um só corpo, e assim devemos trabalhar, unidos dessa forma. Somos iguais perante Deus. Não devemos achar que somos superior, que somos isso, que somos aquilo. Sentamos em cima do púlpito, eu sou melhor que quem senta ali embaixo, eu rejo isso, eu sou melhor que aquele. Não, somos iguais, e de iguais devemos trabalhar. É isso que mantém a igreja, é essa união que mantém o corpo de Cristo, e é dessa forma. E como eu já falei ali, não foi isso que aconteceu. Por isso eles pagaram o preço. A nação de Israel pagou um preço muito forte. Serviram ao Egito por 400 anos. Depois conquistaram a terra prometida. Ali se erradicaram e viveram, passaram a vida de Israel, passaram, ora escravizados, ora libertos, ora aqui, ora um país vinha, escravizava, vinham, derrubavam tudo. E agora a gente pode ver ali na nossa história contemporânea, na Segunda Guerra Mundial também foram praticamente quase todos aniquilados no Holocausto. Pagaram o preço. Pagaram o preço. Todo dia aqui o nosso dirigente, o irmão Milton, o que ele fala para nós? Vamos orar uns pelos outros. É verdade, Jesus. Em amor, em sinceridade.
Nós devemos ser unidos, devemos ser esse corpo, devemos fazer o que nós pregamos, vivermos em união, até chegar aquele dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. Amém.